E no vídeo de hoje eu vou mostrar 4 dicas para vocês de como tornar o seu site responsivo de uma maneira totalmente profissional. Fala pessoal, bem-vindos à aula bônus. Se você seguir o nosso tutorial direitinho, você deve estar com um site mais ou menos assim. Se você seguir um dos outros tutoriais que a gente tem e o seu site está um pouquinho diferente, não tem problema, porque os conceitos que eu vou ensinar aqui para vocês se aplicam em qualquer site que tenha sido feito com o Elementor. Para você que não sabe muito bem o que é um site responsivo, é basicamente um site que funciona para tablet e principalmente para a versão celular. Então a pessoa, quando acessar do celular, vai ter um site totalmente funcional, que fique bonito, chamativo, que não trave e que as pessoas consigam realizar alguma ação no seu site, obviamente, pelo celular. A gente sabe que cada vez mais a gente tem usado isso aqui para navegar na internet, então é importantíssimo para o seu negócio que os usuários que acessem o seu site tenham uma boa experiência no celular também. Então as dicas vão ser mais ou menos como é que a gente faz para ver esse site ser responsivo no celular, algumas boas práticas para a gente agilizar esse processo, como escolher quais elementos mostrar ou não em diferentes versões, então desktop, tablet e celular. E por último eu tenho uma dica especial que é como fazer um menu que seja responsivo para o celular. Então eu vou mostrar passo a passo para vocês e dar vários exemplos. Vamos lá, vamos logar aqui no WordPress. A primeira coisa que a gente vai fazer é digitar aqui o nosso domínio .com/wp-admin para a gente entrar aqui no nosso painel do WordPress. Só para quem não está lembrado, aqui a gente vai entrar com o nosso usuário e senha que a gente definiu anteriormente. A gente vai logar aqui no WordPress, nós vamos vir aqui em páginas, encontrar a página que a gente quer deixar responsiva e vir aqui em editar com o Elementor. Isso mesmo, a gente vai fazer toda essa edição pela própria interface do Elementor. Então a gente não precisa baixar nenhum outro plugin nem nada. Só a nível de curiosidade, antes de eu começar, se a gente abrir o nosso site no navegador, uma forma da gente testar como que o nosso site se comporta dependendo do dispositivo que a pessoa estiver usando, a gente pode simplesmente vir aqui na lateral do Google Chrome e diminuindo ele aqui. Você pode ver que conforme a gente vai arrastando aqui, ele meio que muda a visualização. E aqui ele mostra pra gente como que ficaria mais ou menos no celular também. Então essa é outra forma aí que vocês podem estar verificando sem ter que necessariamente abrir o seu site no celular ou no tablet, né? Nem todo mundo tem tablet. Você pode fazer isso aqui que na maioria dos sites funciona essa técnica aqui. Então vamos lá, vamos começar as nossas dicas aqui. Esse aqui, como vocês podem perceber, é a versão desktop. E para a gente mudar para tablet ou celular é muito simples. A gente vai vir aqui no final da página e tem esse íconezinho aqui no formato de um computador, escrito modo responsivo. Se a gente clicar nele, aparecem 3 opções: desktop, tablet e mobile. Vamos clicar aqui primeiro no tablet e ele vai mudar essa visualização que a gente tem aqui. E é exatamente assim que o nosso site aparece quando alguém abre ele em um tablet. E vocês podem ver que nesse caso o nosso site já está bem legal, já está com todos os espaçamentos certinhos. Então a gente pode dizer que ele está bem funcional aqui para quem abrir ele num tablet. Mesma coisa se a gente vier aqui e mudar a edição para o modo de celular. Então se você der uma olhadinha, esse site já foi feito de uma forma que ele fica até bem razoável se a pessoa abrir ele no celular. Então não tem nada muito desformatado, as imagens estão no tamanho mais ou menos certo. Mas eu vou ensinar algumas coisinhas aqui para vocês, para a gente deixar isso aqui da forma que a gente quiser. E é claro, não é só porque esse site aqui já está responsivo para celular que todos os sites que você fizer no Elementor, e acredite, dá para você fazer muitos tipos de sites diferentes com o Elementor, que todos os sites que você fizer vão estar assim. Então, por exemplo, o Gabriel está trabalhando num tutorial para fazer um site igualzinho ao site do Spotify, para dar inspiração para as pessoas e também mostrar que você consegue, com essas ferramentas, ter um resultado muito profissional também. Mas se a gente vier aqui no modo de edição para celular, ele ainda está completamente desformatado. Claro que o Gabriel ainda vai arrumar isso aqui, mas só para vocês terem uma noção de que não necessariamente quando você fizer o seu site, ele vai estar funcional para o celular. Que nem esse primeiro aqui que eu fiz com vocês. Então também vou ensinar algumas coisinhas mostrando esse site aqui como exemplo. O site que a gente criou, obviamente, para você conseguir aplicar tudo isso. E também um pouco nesse novo site aqui que eu estou criando para mim. Algumas alteraçõezinhas que a gente pode fazer para melhorar a usabilidade dele também no celular. Vamos lá então. Vamos clicar aqui em um dos elementos e ver o que mudou quando a gente seleciona a opção de visualização para celular. Então a primeira coisa que dá para perceber aqui é que tem alinhamento e aí tem 3 novos ícones, sendo que um deles está em azul, que é justamente o ícone do celular. Significa que tudo que a gente editar aqui de alinhamento vai ser alterado somente para celular. A gente pode inclusive mudar aqui para tablet ou para desktop
e fazer essa mudança também. Então, para celular, eu poderia escolher que o alinhamento vai ser na esquerda, por exemplo, e aí somente para celular. Se eu voltar aqui para desktop, ele continua centralizado nessa coluna, e para celular ele não fica centralizado, ele fica aqui jogado para a esquerda, que foi o que a gente definiu. Nesse caso eu vou deixar alinhamento de centro também, e se a gente vier aqui em estilo, os mesmos ícones aparecem para largura, largura máxima e raio da borda. Então, se a gente mexer, por exemplo, na opacidade, que não tem esses íconezinhos aqui, não está selecionado o celular, ele vai mudar em todos. Por exemplo, se eu colocasse a opacidade aqui em 22%. Se eu mudar aqui de volta para desktop, ele vai continuar com 22% de opacidade. Então, só tome esse cuidado para saber se você está editando realmente somente para celular ou você está editando uma característica geral desse elemento. Então, largura, por exemplo, a gente poderia diminuir aqui para 40. Largura máxima e a borda eu não vou mexer. Mas se a gente vier aqui em avançado, novamente, margem e espaçamento também tem o ícone. Então, eu posso criar um espaçamento superior aqui de 30, por exemplo, para ele dar essa distância aqui. E isso só vai ser modificado para celular. Se eu quiser mudar para tablet, por exemplo, eu clico aqui no tablet e aí defino o espaçamento que eu quiser. Por exemplo, 20. Então, ele desceu um pouquinho aqui somente na versão de tablet. Nesse caso aqui, eu vou deixar 10, que ele vai ficar mais centralizado aqui. E principalmente essas duas opções aqui, dá pra gente mexer em bastante coisa em relação às colunas e espaçamentos. No caso, para tablet, eu acho que já está bem legal, está bem parecido com a versão de computador que a gente queria. Então, eu vou clicar aqui no modo celular. E a gente vai clicar aqui em avançado. E a gente pode brincar aqui com essas margens e espaçamentos. Então, para zerar os valores deles, é só a gente clicar aqui nesses dois linkzinhos aqui, ele vai zerar e agora a gente pode colocar o valor que a gente quiser. Por exemplo, para criar aquele efeito de card, a gente poderia colocar aqui uma margem de 20 na esquerda, na direita e na esquerda também. Poderia aumentar aqui um pouquinho esse espaçamento superior, para ele não ficar tão colado com essa borda aqui. Então a gente poderia colocar aqui um 30 mais ou menos. E da mesma forma, se a gente clicar nessa setinha aqui, a gente consegue fazer a visualização de como é que está ficando. Normalmente uma boa prática, o que eu sempre faço, é conforme eu vou fazendo o site, então imagina que eu terminei essa seção. Eu venho nos elementos que estão desalinhados, venho aqui em avançado e zero as margens e os espaçamentos de todos eles. E aí depois que eu zero esses espaçamentos que eu começo realmente a trabalhar. Então se esse logotipo devia estar mais próximo dessa frase aqui, a gente vai lá em margem e diminui essa margem inferior. Para um menos 35 eles vão ficar mais colados. A gente pode visualizar como é que está ficando. Também acho que pode aumentar o espaçamento entre o logotipo e o final do site, só para dar um espaçamento maior, tanto aqui no final e aqui em cima também. Então a gente tem algumas formas de fazer isso. A gente pode, nesse próprio elemento aqui de imagem, aumentar um padding inferior, ou então a gente pode vir aqui em editar seção, a gente vai vir em avançado, a gente vai zerar aqui o padding e adicionar manualmente padding de 20, superior e inferior. Então ele vai criar essa bordazinha aqui, prontinho, acho que assim ficou bem melhor. E você pode ver, conforme você for fazendo outros sites e outras páginas, que essa prática de ir zerando esses espaçamentos aqui e ajustando depois manualmente é muito boa. Se a gente voltar aqui para o site do Spotify, a gente pode sair clicando aqui e zerando os espaçamentos. Pode ver que ele já fica um pouco melhor. Aqui também na coluna a gente pode zerar nessas colunas e nessas seções. E isso acontece porque a gente vai criando normalmente espaçamentos, margens e paddings quando a gente constrói o site na versão de desktop e muitas vezes eles não fazem sentido na versão de celular. Por padrão, quando você muda de um para o outro, ele deixa as configurações do desktop. Então muitas vezes a forma mais fácil da gente corrigir é a gente ir zerando um a um. Aqui pode ver que ele já consertou bem mais aqui e aí arrumando manualmente. E como a gente tirou o padding dessa coluna aqui, esse botão está muito colado. Então agora sim, a gente pode vir aqui manualmente e adicionar, por exemplo, 20 e 20. Pronto, já ficou bem melhor. Você pode ver que aqui em menos de 5 minutos já deu uma outra cara para esse site aqui na versão dele de celular. Vou mostrar aqui como ele estava antes para vocês verem a diferença. Beleza, a próxima dica que eu tenho para vocês, imagina que você não quisesse que algum desses elementos, talvez uma coluna, uma seção ou o próprio elemento, não aparecesse em uma versão específica de dispositivo. Vou dar um exemplo que acho que vai ficar um pouco mais fácil de ilustrar. Imagina que a gente não quisesse que esse texto aqui aparecesse na versão de celular. A gente quer que apareça esse título, essa coluna, essa imagem, mas esse texto aqui não. A gente pode simplesmente clicar em editar ele, vir aqui em avançado, e lá embaixo tem essa seção aqui chamada responsivo. E você pode ver que todos os elementos, colunas e seções
tem essa opção aqui de responsivo. O que ela faz? A gente tem a opção de selecionar em quais dispositivos, em quais tipos de dispositivos a gente quer que esse elemento aqui que a gente está editando apareça ou não. Por padrão, ele aparece tanto em desktop, tablet, celular, mas a gente podia aqui, por exemplo, ocultar ele para celular e para tablet. Então, se a gente atualizar aqui e clicar em visualizar, se a gente vier nesse elemento, ele está aparecendo porque é a versão desktop, mas usando aquela manha que eu ensinei para vocês no início do vídeo, se a gente vier aqui na lateral do Chrome e arrastar ele para o lado, a gente vai ver que a partir do momento que ele fica do tamanho de um tablet, ele vai sumir com esse elemento aqui. E também a mesma coisa para a versão de celular. Aqui a versão de celular fica mais bonita. Então ele fica mais limpo se a gente quisesse, por exemplo, que não aparecesse esse texto na versão celular. A mesma coisa se a gente quisesse sumir com essa seção inteira. Então a gente vem aqui na seção, clica em editar, avançado, responsivo. E quando a gente clica em editar a seção, nesse responsivo, vocês podem notar que a gente tem duas opções a mais aqui, que é reverter colunas no tablet e no celular. Eu vou mostrar para vocês o que é isso aqui já já. Deixa eu só ocultar ela aqui para tablet e celular. Vou clicar em atualizar e clicar em ver alterações de novo. Se a gente vier aqui embaixo e clicar em arrastar aqui, ele vai sumir completamente aquela seção. Vocês podem ver aqui para a versão do celular também, ele sumiu com a seção inteira. E sobre esse reverter colunas e tablets, eu vou usar o exemplo desse outro site que eu estava criando. O que acontece? Eu selecionei essa imagem minha aqui que está recortada para que eu ficasse do lado aqui dessas informações aqui e desse formulário de nome e e-mail. E se vocês separarem, essa imagem aqui já está recortada na parte de baixo. A única coisa que eu fiz foi alinhar ela com o fundo da seção para dar esse efeito de como se eu estivesse dentro dessa seção, como se fosse um enquadramento aqui realmente. Mas se a gente der uma olhadinha em como é que isso aqui fica na versão do celular, vou mostrar aqui para vocês. Mas vocês podem ver que fica um pouco esquisito, porque quando essa imagem não está no final da seção, ele mostra que ela realmente é cortada e não fica um aspecto tão legal assim. Então, para consertar isso aqui, uma das coisas que a gente poderia fazer é usar essa função que eu falei para vocês de reverter a ordem dos elementos de uma seção. Vou clicar aqui em editar, avançado de novo e responsivo, e a gente vai vir aqui e reverter colunas para a versão de celular. Eu vou atualizar e clicar em ver alterações novamente. Se a gente arrastar novamente, pode ver que quando ele vai para a versão de celular, ele altera a ordem deles, o que fica bem mais interessante, porque agora sim essa imagem recortada faz sentido novamente. E aí, claro que a gente pode aumentar, diminuir os espaçamentos, aumentar o tamanho desse logotipo, enfim, da mesma forma que eu mostrei nas dicas passadas. Aqui tem outro exemplo de um site que a gente fez, e foi aqui que eu descobri que tinha esse efeito. Então, no caso, essa pessoa aqui está recortada, vocês podem ver aqui embaixo das pernas dela que essa imagem está recortada. E se a gente vier aqui na versão celular, eu usei a função de inverter as colunas para que a imagem da pessoa ficasse embaixo e não ficasse tão esquisito, porque senão ia aparecer aqui em cima as pernas cortadas dela e não ia ficar tão legal. E a última dica que eu tenho para vocês, mas não menos importante, acho que é uma das dicas mais legais desse vídeo de hoje, é como que a gente faz realmente um menu funcional aqui para o nosso site, do tipo esse aqui, e que seja responsivo para o celular. Então, quando a gente colocar aqui no celular, ele vai ter esse novo ícone aqui, que quando alguém clicar nele, aparecem de fato os itens aqui do nosso menu. Porque eu não sei se vocês perceberam, esse nosso menu inicial aqui foi feito de uma forma muito simples, eu diria até quase que uma forma gambiarra de se fazer isso aqui, porque era mais para mostrar para vocês algumas ferramentas básicas do Elementor, e agora que vocês têm uma noção bem melhor do que a gente consegue fazer com o Elementor, aí sim a gente pode aprender algumas ferramentas um pouquinho mais avançadas. E nós temos duas formas de fazer isso, eu vou mostrar as duas para vocês. Uma é usando o Elementor Pro, se você já tiver o Elementor Pro, e a outra, uma forma gratuita, caso você não queira pagar pelo Elementor Pro só para essa função aqui específica. Independente de qual você escolher, a gente vai precisar voltar aqui no nosso painel do WordPress e vir aqui em Aparência e Menus. A gente vai clicar em criar um novo menu e vai dar um nome para ele. Pode ser simplesmente Menu e vou clicar aqui em Criar. E agora a gente tem que adicionar as páginas para esse menu aqui. Uma das formas de fazer isso é a gente vir aqui, clicar nas páginas que já estão prontas que a gente quer incluir. Por isso que eu sempre falo para deixar organizado e não acontecer uma coisa dessas aqui. A gente tem várias páginas com o mesmo nome. Nesse caso aqui, eu sei que essa início é a correta e vou usar essa Spotify também só para ilustrar. Vou clicar em adicionar menu. E a gente pode também adicionar posts diretamente ou, o que eu mais utilizo, links personalizados. Então aqui você pode colocar ou o link do seu site com um subdomínio, por exemplo. Então se você tiver aqui, imagina que nós temos loja.
Então, vou colocar aqui escoladesites.com.br/loja, ou simplesmente adicionar aqui uma página chamada loja, e o texto do link vai ser justamente loja. Quando a gente clicar aqui em adicionar menu, ele aparece o nosso terceiro item. Outra coisa que a gente pode fazer, eu não sei se vocês lembram, mas aqui a gente tinha adicionado esse menu âncora, com o nome de portfólio. Então a gente também consegue colocar ele aqui. A URL dele vai ser jogo da velha, portfólio, e o texto a gente pode também botar portfólio aqui. E adicionar o menu. O que acontece? Quando a gente clicar nesse portfólio, ele vai procurar um menu âncora que tenha esse ID especificamente. Então só toma cuidado, se você utilizar esse mesmo menu em outra página que não tem esse ID, vai dar conflito, vai dar problema. Então se você usar essa opção do menu âncora, só tenha certeza que você está fazendo isso da forma correta. Outra opção que tem é você criar vários menus, e aí você só simboliza, por exemplo, menu 1, 2, 3, ou menu da página de início, menu da página de contato, enfim. Deixe isso aqui organizado, que vai ficar mais fácil para você depois. E só para mostrar mais uma coisa para vocês, a gente pode também criar categorias de submenu. Então, se a gente adicionar aqui um item chamado carrinho, a gente pode colocar ele aqui embaixo de loja. Então, ele vai virar um subitem de loja. Beleza, você pode fazer as alterações que quiser aqui, inclusive mudar esses itens de lugar e clicar em salvar. Uma vez que a gente salvou o nosso menu, agora sim nós temos duas opções. Eu vou deletar aqui esse elemento de texto que a gente tinha para a gente adicionar o nosso menu. Se você tiver o Elementor Pro, ele tem a função nave menu. Basta a gente clicar e arrastar aqui, e a gente vai vir aqui em menus e selecionar o nome daquele que a gente deu, que era simplesmente menu. Então eu vou clicar aqui, ele vai carregar e prontinho, ele já vai extrair aquelas informações desse menu aqui que a gente fez. Então se a gente mudar isso aqui de lugar, por exemplo, o Spotify agora para cima, salvar ele e atualizar a nossa página aqui do Elementor, a gente pode ver que o segundo item aqui era a loja. E agora ele está como Spotify. Então todas as modificações que a gente fizer lá pelo painel do WordPress vão ser automaticamente atualizadas para todos os menus do nosso site que a gente estiver usando. E aí, claro, você pode fazer todas as modificações de cor e estilo da mesma forma que a gente sempre fez. Ele tem algumas outras opções aqui de ponteiro, que é quando você passa o mouse por cima. Então vale a pena você ir dando uma olhadinha e mexendo com isso aqui. Acho que não é o foco desse tutorial. O que eu vou mostrar para vocês agora é a forma gratuita de fazer isso, sem precisar do Elementor Pro. Então vou deletar esse menu aqui também. A gente vai voltar para o nosso painel do WordPress, vir aqui em Plugins e adicionar novo. E a gente pode pesquisar aqui por nave menu Elementor. E vai ser esse do ícone azul. A gente vai clicar em instalar e ativar. Prontinho, ele já está ativado. Se a gente voltar aqui novamente, atualizar nossa página. E se a gente vier aqui embaixo, lá no final dos elementos, nós temos agora esses Header Elements com algumas novas opções. O que eu vou usar aqui é esse Default Nav Menu. Vou clicar e arrastar. E pronto, a gente seleciona aqui da mesma forma que funciona com o Elementor Pro. Então a gente pode aqui também editar o alinhamento. Esse mobile aqui é como ele aparece na versão de celular. Em estilo, a gente precisa fazer algumas modificações. Por exemplo, a gente pode tirar isso aqui, pode tirar esse background também, mudar aqui a cor do texto. Prontinho, nós já temos o nosso menu profissional aqui. Se a gente clicar novamente em atualizar e clicar para ver as alterações, nós temos aqui então o nosso menu funcionando, que também é responsivo para o celular. Então espero que esse vídeo tenha aberto um pouco mais a cabeça de vocês. Só nele eu mostrei 3 sites diferentes que nós fizemos. Esse aqui principal do tutorial. Esse que eu estou fazendo, que também é uma pegada bem diferente. Um do Spotify que o Gabriel está fazendo. Enfim, tem vários outros sites. Existem sites completamente diferentes que você pode fazer. E dentro de um mesmo site tem várias páginas que você pode fazer para esse site. Você pode ter uma página de captura de e-mail. Você pode ter uma página de vendas para vender um produto físico ou digital. Pode ter uma seção de blog para gerar conteúdo para essas pessoas. Enfim, cada uma dessas páginas tem suas pequenas peculiaridades. E se você quer aprender a fazer páginas de um jeito profissional, nós da Escola de Sites temos a solução para você. Nós desenvolvemos um curso para quem quer aprender a fazer sites completos, profissionais, sem ter que desembolsar 3, 4, 5 mil reais para um designer ou para uma agência fazer. Então você mesmo, que é um pequeno empreendedor, está começando seu negócio agora, pode aprender essas ferramentas de uma maneira que seja realmente profissional e fazer o seu próprio site. E também
para você que tem interesse em vender sites para outras empresas, porque muita gente tem demonstrado esse interesse, as pessoas têm visto cada vez mais a importância de ter uma presença online, de ter uma presença digital, então também é um mercado que está crescendo muito, então pode ser uma forma de você fazer um dinheiro extra no final do mês. E óbvio que você que fez o curso e aprendeu a fazer sites para o seu projeto, você pode fazer para outros projetos, ou caso um amigo seu esteja montando uma empresa agora, você pode fazer o site dele, você pode cobrar por isso ou não, enfim, você vai aprender uma nova ferramenta de uma maneira profissional com esse curso. Se você ficou interessado e quer saber um pouquinho mais, dá uma olhadinha no link aqui embaixo com todas as informações do curso. Enquanto esse curso ainda é bem novo, a gente quer ter um contato mais próximo possível com todos os nossos alunos, para que a gente possa realmente ver se o conteúdo que a gente está passando tem ajudado vocês de fato. Então aproveita essa oportunidade, que para quem se inscrever até o final desse primeiro mês de janeiro de 2019, nós vamos ter um contato muito maior. Então qualquer dúvida que você tiver, você pergunta diretamente para a gente, que a gente vai tentar tirar sua dúvida por e-mail, pode ser por mensagem, a gente pode combinar um Hangouts, por exemplo, uma videoconferência, para que você não fique com dúvida absolutamente nenhuma. Então é isso, aproveita essa oportunidade, clica no Saiba Mais se você se interessou e eu vejo vocês no próximo vídeo.